E todo louvor ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Salmo, número ou capítulo, como assim achar por certo, 73. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Livro de Salmos, número 73, versículo 1 ao versículo de número 17. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos loucos quando vi a prosperidade do ímpio, porque não há aspecto nem na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, e não são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cercam como um colar, veste-se de violência como de adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, e eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de corpo cheios lhe espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. E eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado a minha mão na inocência, pois todos os dias tenho sido afligido e castigado a cada manhã. E se eu dissesse, falarei assim, eis a que assim ofenderia a geração de teus filhos. Quando eu pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então ouvi o fim deles. Amém, meus irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Este texto fala da prosperidade do ímpio, fala de alguém que tinha um grande chamado na sua vida. E os irmãos observaram que o texto em que nós fazemos a leitura, ele diz que entrou. Se ele entrou, significa logicamente que ele estava para o lado de fora. E eu quero aqui nesta noite, em algumas palavras, dizer que o ambiente em que nós vivemos transforma a nossa situação. Já ouvimos aqui através de mensagens cantadas e até mesmo sobre a palavra do Senhor, que um lugar em que o crente deve estar é na presença da pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque Asaf era o homem que foi escolhido como maestro da orquestra de Israel. Davi, ele diz que enquanto Asaf não chegasse no culto, não se entoaria nenhum hino. Porém Asaf, ele começa a dizer este salmo, dizendo que verdadeiramente Deus é bom para com todos, mas quanto a mim, ele está dizendo, Deus é bom para todo mundo, mas a mim Deus não é bom. Porque ele diz que nessa situação faltou pouco, mais um pouquinho ele se desviava da presença de Deus. Por quê? Aleluia. Alguém quando não está na presença de Deus, ele perde o foco. Alguém quando não está olhando para o alvo, para o autor e consumador da tua fé, ele começa a andar como um cego, sem saber de onde veio, aonde está e para onde está indo. Aleluia. E alguém que caminha sem direção, qualquer caminho para ele serve, porque ele não sabe para onde que vai. Mas existe um povo que sabe que o destino dele é o céu, é a morada do Altíssimo.
Então, quando você se arma com este pensamento, que você tem que olhar exclusivamente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, a gente entende que nós temos que andar num caminho, e este caminho é o único que nos leva ao céu, que é o Senhor Jesus. Asaf agora ele começa a olhar para o ímpio, ele vai falar: olha, o ímpio ele prospera, o ímpio ele tem até mais riqueza que o seu coração deseja. Olha o que Asaf vai dizer: será que valeu a pena eu purificar o meu coração na inocência e lavar as minhas mãos na pureza? Asaf agora começa a olhar para a vida dele e falar: será que vale a pena eu ser crente? Porque Asaf não está olhando para Cristo, ele está olhando para o ímpio, e está vendo o ímpio dar risada, está vendo o ímpio ser feliz, está vendo o ímpio prosperar, enquanto ele está em aflição de espírito. Mas eu digo para a igreja nesta noite, aqueles que estão focados no Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não consegue olhar para outra coisa, porque o alvo dele é Cristo, é a morada celestial da tua alma, é aonde ele encontra paz, é na presença do Senhor. Começam a olhar para o ímpio, começa a ver o ímpio prosperar, fala: eu quero ser igual ao ímpio. Porque já disse o nosso irmão que as coisas desse tempo presente, ela não é para ser comparada com a glória que um dia há de ser revelada na vida de Cristo Jesus. O crente, quando ele sabe que as coisas desta terra, por mais bela que seja, não tem comparação com aquilo que Jesus está preparando ou já preparou lá no céu para a igreja. O crente agora ele começa a caminhar, sabendo que um dia cessará toda dor e toda angústia da sua alma. Mas existem muitos que estão olhando para o mundo, estão olhando para o ímpio, desejando ser igual ao ímpio. O ímpio está prosperando, mas olha o que Asaf disse: quando eu procurei entender essas coisas, para mim era muito doloroso. Quando Asaf quis assimilar o porquê que o ímpio está dando risada e o crente está chorando, posso conjecturar nesta noite. O porquê que Asaf, por ser alguém que temia a Deus, estava em aflição de espírito, e os ímpios nem temiam a Deus e com sua língua blasfemava de Deus, estavam sorrindo. Asaf começa a dizer que isso era muito doloroso para ele. Você sabe o que acontece, meus irmãos? Que às vezes nós estamos servindo ao Senhor, e por causa da nossa fidelidade com Deus, os levantes do inimigo vêm. A gente olha não muito longe, próximo da nossa casa, na vizinhança, na sociedade, e vê um povo que não teme ao Senhor, que blasfema no Senhor, está sempre sorrindo. E a gente começa a se indagar a si mesmo: onde é que está o nosso Deus? Onde é que está o Deus que nós servimos? Quando chegamos num culto como esse, talvez os irmãos, pela luta, pela dor que está passando, não conseguem abrir a boca e dar uma glória a Deus. Mas quando você passa nas ruas e vê as festas mundanas, parece que aquele povo não tem dor nenhuma, não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma. Mas aí Asaf, ele vai dizer assim: até que eu entrei no santuário de Deus e vi o fim deles. Aleluia. A Bíblia diz que não tem inveja do ímpio, porque cedo serão ceifados, e logo seu lugar já não existirá mais. Mas verão outra vez a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Aleluia. Para de olhar para o mundo, meu irmão. Para de olhar para você e falar assim: eu não tenho nada, eu não sou nada. Você é peculiaridade do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Aquele que te chamou vai cuidar de você. Aquele que te escolheu não vai deixar você perecer neste mundo. Só que o problema é que estamos olhando lá para fora. Quando Cristo diz: olhai-vos para mim e sereis salvos. O ambiente espiritual que você vive, meu irmão, determina o estado emocional que você vive. Sabe por quê? A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam dentro de um cárcere, e não estava ali todo folgado, estava com os pés e a mão amarrada e as costas ardendo pelas varadas que eles receberam em praça pública. Mas a Bíblia traz que perto da meia-noite eles oravam e cantavam. E o que a Bíblia diz? Aquele que está alegre, cante louvores. E quem está triste, ore. Eu não sei como é que você está nesta noite, mas não feche a tua boca, nem que você tenha que gemer nesta noite, porque o inimigo quer ver você calado, o inimigo quer ver você blasfemando, o inimigo quer ver você falando: não vale a pena servir a Deus. Mas quando você começa
começa a orar e a adorar o nome do Senhor, algo diferente acontece, porque o ambiente em que você vive transforma a situação à tua volta. Eles começaram a orar e a cantar, e o Senhor bradou, e as cadeias se abriram. Aleluia! Estevão, homem cheio do Espírito Santo, foi apedrejado, mas apedrejado ele olha para o céu e vê o céu aberto. Aleluia! O que você está passando não é nada comparado com aquilo que vai ser revelado. O que a igreja vive de perseguição, um dia será transformado em gozo santo. Para de olhar para o ímpio, para de querer viver como ímpio, para achar que você vai ser feliz, porque cedo serão ceifados. Já não existirá mais o seu lugar, já não verá mais o sorriso no rosto desses ímpios. Então começa a olhar para o Senhor, o autor e consumador da tua fé, aquele que te chamou, ele cuida de você. Não perca Jesus de vista. O crente, quando perde Jesus de vista, ele quer desviar, ele quer fazer tudo que não presta, porque ele já não consegue ver mais direção na vida dele. Mas nesta noite, que o Espírito Santo de Deus nos guie para os pés do Senhor Jesus. Aleluia. Eu convido a igreja a entrar no santuário das moradas do Altíssimo. A Bíblia nos diz no Salmo de número 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Começa a habitar no esconderijo, porque tem descanso na sombra dele. Começa a viver no esconderijo, começa a viver debaixo das potentes mãos do Senhor, porque tem descanso para a tua alma. Aleluia. Talvez o motivo da sua aflição e da tua fadiga é que você está olhando para onde não deve, está pensando o que não deve, e está querendo fazer o que não deve. Mas hoje, em nome de Jesus, olha para Jesus Cristo, olha para o alvo da tua fé, e você vai sair daqui com a vitória nas tuas mãos. Amém.